Veja isto, oferecimento Café Cuiabano, mais energia e bem-estar para o seu dia a dia. Verdão Construção e Acabamento, tudo para a sua obra você encontra aqui. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Vilu, a farofa prêmio do Brasil. Contal de Contabilidade e Auditoria. Veja isto. Serginho, coloca a imagem desse ser querido aqui, Nelson Gouveia, conhecido como Nelson Capelão. Você não tem ideia quantos velórios o Nelson Capelão já foi lá dar uma palavra. O Nelson tem a facilidade de falar as verdades sem desagradar o sincretismo religioso. Isso é muito interessante. Mas o Nelson vai falar, cadê? Aqui a garrafa d'água. Eu quero saber por que o Nelson trouxe essa garrafa d'água. Ele vai ter que explicar. E você vai ficar sabendo, como dizia um grande amigo meu, tintim por tintim. Contalde, assessoria contábil para empresas de micro, pequeno, médio e grande porte, balancetes mensais, análises financeiras, entre outros afins. Contalde Contabilidade, Comandante Costa, 33169000. Hoje eu vou pintar meu sonho, transformar a minha vida pra melhor. Então vem com a gente construir algo maior. Nada é impossível, basta você acreditar que o Verdão tá com você, junto pra realizar. O Verdão tá com você. Verdão, crescendo junto com seus sonhos. Forte Atacadista, aqui é mais barato e economia no atacado e no varejo. Aproveite para economizar. Veja isso. Estou recebendo hoje no meu programa essa figura querida, laboriosa, competentíssima de Nelson Gouveia. É Gouveia mesmo, G-O-V-E-A, não é, Nelson? Exatamente. Por que você é conhecido como Nelson Capelão? Bem, a nossa vida, né, Deus tem propósitos nela. Eu sou um cristão. E em 2013 eu sofri um acidente e eu deveria, pela lógica, ter morrido. Foi igual ao Gugu, né? O Gugu, 4 metros de altura, ele bateu a cabeça no chão, morreu. Eu estava com 4 metros e 66 centímetros, né, que é a minha altura, e eu desci de cima de uma casa, do forro de uma casa, e bati a cabeça, eu acho que na patente. Fiquei 3 horas acordado. Quando eu acordei, olhei, estava todo ensanguentado. E vi que a visão estava boa. E eu saí fora. Os vizinhos que não eram acostumados a fazer aquele grupinho estavam lá. Quando me viram todo ensanguentado, o que aconteceu? Eu falei, eu caí de cima do telhado. E aí eles me socorreram, me levaram para o hospital. Chegou lá o médico e falou, o que aconteceu? Eu expliquei, eu tenho um filho que é enfermeiro, eu estou falando de Paranavaí, no estado do Paraná. E o médico falou, olha, Nelson, no mínimo, pode ter dado fratura de crânio, ou então a sua coluna pode ter ido para o espaço. E depois de 6 horas de observação, fizeram os exames. Quando terminaram, o médico falou, você é um cara de sorte, seu santo é forte, vamos dar 5 pontinhos aqui. Nem a cabeça doeu. Então é milagre de Deus. Milagre de Deus.
E aí depois eu fui perguntar para Deus por que ele tinha deixado de ficar vivo, né? Isso há 10 anos atrás. E aí Deus me falou no coração que ele tinha uma função para mim. E a função justamente é essa, de levar uma palavra de conforto para os velórios dos nossos irmãos, né? Porque eu sempre digo o seguinte, Macedo, só vai valorizar um capelão da consolação em velórios quem já perdeu um ente querido. Porque ali ou é a fé ou é a fé, né? Quem não acredita e tal, a gente respeita. Mas o povo brasileiro, 84% do povo brasileiro é cristão. Nós acreditamos numa vida depois dessa. E é o momento da gente reavivar a nossa fé, é esse momento. Esse momento. Quando a gente, então, segundo a Bíblia diz, o corpo vai para o pó, mas o espírito volta para Deus que o deu. E o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, diz que é melhor, incomparavelmente melhor estar com Cristo do que estar aqui. Do que está aqui. Então, Paulo fala sobre isso, fala sobre a vinda de Cristo. Ele diz assim, olha, quando Cristo voltar, né, os que tiverem falecido vão ressuscitar, vão ressuscitar primeiro, e nós que tivermos vivos vamos ser transformados, vamos receber a imortalidade, a incorruptibilidade, e vamos estar para sempre com o Senhor. Com o Senhor. Nelson, quantos velórios você já... Olha, aproximadamente uns 5 mil. 5 mil velórios? 5 mil velórios. Porque foi uma chamada de Deus. Você viu 5 mil pessoas no caixão? É, sim, mas ali, segundo a nossa fé, só estava o corpo. Só estava o corpo. O espírito dele estava com Deus. É verdade. E eu sempre digo o seguinte, se algum dia você for no velório e me ver chorando do lado do caixão de meu irmão, você pode saber que é de inveja. É de inveja. Porque eu queria ter ido no lugar dele. Que é uma coisa incomparável. É 5 centavos comparado com uma tonelada de ouro, né? Quem partiu e está com Jesus está com a tonelada de ouro. E nós estamos com 5 centavos. O Nelson Gouveia, o Nelson Capelão, como surgiu o Nelson Capelão, terapeuta, trabalhando com a ozonioterapia, não é? Bem, como que surgiu? Porque depois eu vou querer saber o que é a ozonioterapia, como que ela é aplicada, enfim, nós vamos conversar bastante aí. Bem, eu conheci o início da terapia integrativa com o nosso amigo, ele foi enfermeiro do Exército, o Magalhães, que foi deputado federal, que mora aqui perto. José Magalhães. José Magalhães. Ele aplicava nele e ele falou, não, isso é bom porque aumenta a imunidade. Depois você aplicava nele? Não, ele aplicava nele. Ah, ele aplicava o ozônio. Porque existe uma série de benefícios, né? Não, e ele na época aplicava só a autohemoterapia, tirava o sangue, a captação do sangue venoso e aplicava no músculo. No músculo. E isso faz com que a imunidade suba, né? Se quiser depois a gente entra. Como que é a ozonioterapia? É uma aplicação? Você tira 10 ml, 15 ml ou até 20 ml em casos especiais da sua veia e aplica no músculo. Quando você faz isso, o seu organismo, sentindo que está entrando no seu organismo corpos estranhos, porque todos os dias nós somos atacados por milhares de vírus e bactérias, mas aí nós temos os macrófagos, né? Os soldadinhos de defesa, que estão aqui na boca e tal, 10, 20 mil bactérias por dia, normal a gente, né, e essa briga é diária. Uhum. Mas quando a gente tira o sangue, o lugar do sangue é na veia e aplica no músculo, o chefe dos macrófagos, que o nosso corpo conversa, é avisado de que o corpo está sendo atacado por milhões de corpos estranhos. E ele pensa, analisa, 5% do nosso sangue soldadinho de defesa ou macrófagos. Macro quer dizer grande, fagos come. Então são células do nosso corpo que comem vírus, bactérias, protozoários, etc. E aí quando ele vê essa situação, ele diz, bem, estou com 5% só de soldados, estamos sendo invadidos por milhões de corpos estranhos, então ele avisa para a medula óssea falar com o sistema retículo endotelial, que é o que cria os macrófagos, e pedir para criar no mínimo 400 vezes
os 5%, que vai dar em torno de 22%. Então, depois que a aplicação do sangue, os macrófagos são multiplicados para atender aquela demanda. Quando eles chegam lá para atender a demanda, eles chegam à conclusão de que aquilo ali é uma célula do corpo que está fora do lugar. Então, a ozonoterapia é tirar o sangue da veia e aplicar no músculo. Sim. Essa é a síntese geral? É, geral. A síntese geral. Aí, agora, com... Eu pensava que era você cheirar, Não, cheirando aí, alguma com coisa. Com ozônio, a gente coloca ozônio também, 5 ml de ozônio, 10 ml de sangue. Você junta, mistura sacode. E aplica. O ozônio ele faz uma série de coisas, depois nós vamos falar sobre isso. E o ozônio vem do quê? O ozônio, primeiro, a camada de ozônio você deve ter ouvido falar. Já ouvi falar. Como é feito isso aí, talvez você não saiba, eu vou dizer agora. A Terra é O2, ou seja, uma molécula de oxigênio precisa de 2 átomos de oxigênio. Isso na tabela periódica. Então, quando vem um raio do céu e entra em choque com esse O2, cria-se um terceiro átomo, que nós chamamos de átomo nascente, que é o ozônio. E esse ozônio, então, vai lá para a camada de ozônio para nos proteger dos raios do sol e essa coisa toda. E a natureza funciona dessa forma. Os cientistas falaram, peraí, vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Pegaram um galão com oxigênio, 99% puro, passa dentro de uma máquina, recebe uma descarga de 25 mil volts e acontece o mesmo procedimento de lá. Ao invés de 2 átomos de oxigênio, se cria 3 e por um lado entra o oxigênio e por um outro lado da máquina sai o ozônio. Então esse ozônio aplicado no corpo humano ou no ser humano, em qualquer humano, ele faz 4 coisas distintas. Primeira, ele modula a inflamação. A inflamação é necessária, quando você corta, vem o pulso, isso são os soldadinhos de defesa. Segundo, ela elimina a infecção. E terceiro, o estresse, nós chamamos de estresse oxidativo, né? Que tem que ter muito controle em cima disso aí, porque ele vamos dizer assim, ele produz radicais livres. E o quarto, oxigena o nosso organismo. Quando oxigena o organismo, o nosso organismo, quando ele tem oxigênio, onde chega o oxigênio, todo tipo de doença ele tem que se afastar. Então, o ozônio, que é uma das partes, um dos procedimentos da terapia integrativa, ele previne e cura mais de 260 doenças. Ele é em forma de quê? É um gás. É um gás? É um gás. Ele sai um gás. Sim. Esse gás é injetado uma parte no sangue e aí injetado no músculo. Quando injeta no músculo, eu te falei que chega lá os macrófagos e reconhecem que é uma célula do corpo. Aqueles macrófagos excedentes, que são os 400% a mais, eles sabem que depois de 5 dias eles vão morrer. E aí eles perguntam para o macrófago principal, o que nós vamos fazer esses 5 dias aqui? E a resposta é simples, olha, você vai limpar as veias e as artérias, são 100 mil quilômetros de veias e artérias. Parece uma brincadeira. 100 mil quilômetros? 100 mil. Nós temos todo lugar que você fura sai sangue. E aí metade desses macrófagos vai limpar as veias e artérias, tirar a fibrina, que é a causa de infarto, de derrame, essas coisas. E a outra parte, os outros 50%, dos 400%, vai eliminar inflamações no organismo. Nelson, o projeto Genoma foi um projeto de mapeamento do corpo humano para ver quantos genes nós temos no corpo humano. Gastou-se bilhões, mais de 10 bilhões de dólares. 5 bilhões. 5 bilhões. 5 bilhões de dólares para eles chegarem à conclusão. Eles chegaram à conclusão que nós temos quantos genes? Muito importante essa... Eu quero parabenizar aqui o Macedo, ele não precisa disso, né? Mas é um profissional fantástico, tem um conhecimento vasto, são 50 anos de televisão. Tentando aprender. Então, vou ser um eterno aprendiz dele. Mas muito bem lembrado, porque o projeto do Genoma Humano, aí
até vou perguntar para o menino ali. Que é seu xará, Nelson. Foi um estudo que foi feito pela comunidade científica do mundo. Envolveu a comunidade científica. E tinham duas perguntas que eles queriam responder. Quantos genes nós temos? E por que ficamos doentes? E aí eles descobriram que nós temos 23 mil genes. Ótimo. 23 mil? Mil. E aí, porque parece que o cachorro, o gato tem 50 mil, eles achavam que o ser humano, com a complexidade que nós temos... O gato tem 50 mil genes? Por aí, o cachorro e tal. E nós, Deus, ele faz tudo certo. Desculpa, eu vou sempre mencionar Deus, eu respeito todo mundo, quem não acredita em Deus, mas eu acredito. Tá? Olha, a filosofia perguntou para a ciência. Porque isso eu ia perguntar para o menino. E posso perguntar para os nossos telespectadores. Vocês já ouviram falar de projeto genoma humano? Eu acredito que a maior parte das pessoas não. Porque existem interesses escusos de que nós não saibamos. É verdade. Vocês sabiam que nós nascemos, já ninguém tem a genética pura, nascemos com 10 a 15 genes deformados? Se eu for perguntar para vocês, acho que você nunca ouviu falar disso. A teologia que foi teologia responder? Perguntou, a filosofia perguntou para a ciência falou, não sei, porque eles não acreditam. Ele perguntou para a teologia. Aí perguntou para a teologia falou, é que Deus fez um homem para ser imortal, né? Mas ele chegou num ponto que ele pecou e Deus tinha dito, o dia que você pecar, você vai morrer. Você vai morrer. E aí Deus permitiu, todos nós nascemos com 10 a 15 genes deformados e nós vamos ter que falecer fisicamente um dia. Mas o Nelson falou aqui que quando se perguntou para a ciência falou, não, papá, eu não sei, porque ele colocou, e é verdade, há interesses escusos. E sabe onde que você pode medir esses interesses escusos? Já pensou, agora mesmo inaugurou uma aqui na Marechal Deodoro, em Cuiabá, uma nova drogaria de uma rede nacional. Você já percebeu que o que mais tem em Cuiabá inaugurando hoje são farmácias? Por quê? Eu pergunto, por que tanta farmácia, tanto remédio? Porque os caras não têm interesse em curar nada. Nada, ninguém tem interesse em curar nada. É que fiquemos extremamente dependentes. E hoje você vai em alguns médicos, você sai de lá com uma receita com mais de 10 itens de remédio. Você sabe por quê? Que tem muitos médicos safados, picaretas, que são mantidos por laboratórios internacionais. Eles ganham viagens, eles ganham isso, ganham dinheiro, ganham tudo, e eles só receitam aquilo que é de determinado laboratório. Sabia disso? Não sabia, né? Então tá bom, fique sabendo. Mas eu falei lá no início, eu quero saber desta água, Nelson. Depois do intervalo vamos falar desta água aqui. Forte Atacadista, aqui é mais barato e economia no atacado e no varejo. Aproveite para economizar. Contalde, assessoria contábil para empresas de micro, pequeno, médio e grande porte. Balancetes mensais, análises financeiras, entre outros afins. Contalde Contabilidade, Comandante Costa, 33169000. Hoje eu vou pintar meu sonho, transformar a minha vida pra melhor. Então vem com a gente construir algo maior. Nada é impossível, basta você acreditar que o Verdão tá com você, junto pra realizar. O Verdão tá com você. Verdão, crescendo junto com seus sonhos. Forte Atacadista, aqui é mais barato e economia no atacado e no varejo. Aproveite para economizar. Estou de volta conversando com Nelson Capelão, Nelson Gouveia, Nelson terapeuta,
da ozonioterapia. Nelson, quantas doenças pode se curar através da ozonioterapia? Bem, pela literatura mundial, porque no Brasil não tem, eles dizem que está em fase de experimento. Só que há 120 anos atrás, já descobriu-se, então, o ozônio, foi fabricada a primeira máquina, mas aí, como nós dissemos, e aí eu quero aqui defender, né, me colocar como advogado dos profissionais médicos, né? Porque o doutor Ari Ribeiro é que fala isso e ele é o nosso orientador e ele foi médico alopata e ainda continua sendo, né? Mas aí o que acontece? Nós temos que voltar um pouco na história. Alguns dizem assim, mas medicina integrativa, isso aí é uma... Não, Nelson, espera aí. Não é que você vai ser advogado. Eu disse o seguinte, alguns médicos Sim. picaretas, porque eu conheço dezenas, centenas, muitos médicos do mais alto quilate, do mais alto padrão. E muitos médicos da terapia alternativa. Sim. Aqui em Cuiabá, por exemplo, você pega Marco Aurélio, algum nome aqui, tem um outro que... depois eu vou lembrar o nome dele, ele foi inclusive médico do Operário, hoje ele é um médico de... como é que fala? Da medicina, não é alopática? Integrativa, né? Ele também é. Então, conheço muitos, eu falei, alguns médicos estão a serviço dessas redes de drogarias, dos grandes laboratórios, e que vai lá, ele te infecta, que você fica o resto da sua vida, você visita um médico desse naipe, você vai ficar o resto da vida escravo das receitas dele, e ele lá mamando nos laboratórios. Chamado de mosca branca. Sabia? No meio médico, mosca branca. Macedo, o que eu vou dizer é o seguinte, a gente pegando a origem da medicina alopática e ninguém pergunta sobre isso. É aí onde eu vou inocentar 99,9% dos médicos. Uhum. Por quê? Quando fala em medicina integrativa, o pessoal fala, não, isso é uma coisa nova. Como que nova? A medicina Ayurveda, a medicina chinesa, tem 5.000 anos. E a medicina alopática começou em 1910 com Joe Rockefeller, primeiro bilionário americano, que os técnicos dele, ele refinava petróleo, chegaram e falaram, Joe, tem como a gente substituir o remédio homeopático, que era o que era usado na época. Ele falou, mas como? Ele falou, com petroquímicos. E aí o Joe falou assim, mas é um negócio muito bom, o que eu ganho com isso? Você ganha o direito de patente, porque se você, Macedo, ou você descobrir alguma coisa e provar que aquilo que você descobriu não tem na natureza, você ganha o direito de patente. Que são 17 anos, você tem o direito de vender aquilo e ninguém tem o direito de não comprar de outro. Bem, e aí o Joe Rockefeller fez uma pergunta, falou, tá tudo bem financeiramente, mas não tem nenhum problema? Aí eles falaram, tem um probleminha que é contraindicação. Inclusive, quando for tomar remédio, se lê a bula, não toma. Por quê? Porque tem as contraindicações. E essas contraindicações, vou falar aqui tranquilamente, está provado a nível de estatística que o que mais mata no mundo não é nem o infarto, nem o derrame, mas sim intoxicação medicamentosa. Medicamentosa. E aí criou-se, né, nos Estados Unidos, de 1910 a 1933, uma corrente para destruir a questão da medicina. Nelson, meu tempo está correndo, vamos falar da água. Por que você trouxe essa garrafa d'água? Bem, o nosso corpo, 70% é água. Né? E aqui nós temos, a água ela não é simplesmente água. Bem, uma das coisas é a gente tomar água. Qual é a água que a gente tem que tomar? A gente tem que tomar, no mínimo, de 30 a 50 ml por quilo de peso. Mas essa água está suja, está cheia de bolinha, o que é isso? Eu não sei.
E aí, a água, ela tem que ter, na verdade, 3 coisas. Não, peraí, deixa eu refazer, porque o Nelson está pensando que tinha alguma coisa. Peraí, deixa eu voltar. Tá? Então, peraí, vou voltar aquela parte lá, porque eu abacalhei o trem. Tá? Tá ok? Vamos lá. Olha lá. Nelson, o nosso tempo está correndo, eu tenho pouquíssimos minutos, mas deixa eu falei de um médico da medicina alternativa, é Dr. Olete Ventura, foi médico do Operário, bom protocasax, médico do Hospital São Mateus, faz o maior sucesso, que é a medicina alternativa, né? Olete, que eu esqueci o nome, meu grande amigo, a gente termina falando. Nelson, terapeuta. Sim. E esta água? Essa água é a água ideal para o nosso organismo. Por quê? A água, ela não precisa... Que você colocou aqui nesse copo, né? Não é necessário ela ser simplesmente não, essa água. aqui é a mineral que eu estava tomando. Essa aqui é que você trouxe desta garrafa. Então, tá. são 3 coisas. Vamos falar primeiro o que é que a água deve ter, porque o nosso corpo, 70% é água. Uhum. A gente chama de pH, potencial hidrogeiônico. E eu criado essa tabela. Aqui está uma pequena tabela. forma. Eu tive piscina, tinha então, essa tabela nós vamos aqui. fazer aqui. Quem tem piscina tem obrigatório ter essa tabela. Então, essa é a água. 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Aí você acompanha pela cor. Ué, essa aqui ficou amarela. Essa aí ficou amarela. E o que diz aqui do amarelo? É potencial hidrogeiônico de quanto? Onde é que 5? A água tem que ter pelo menos 7,45 de potencial hidrogeiônico para ajudar o nosso organismo. Essa aqui tá. Eu acho que 7,8. Porque aqui tá, olha aqui, a tabela é essa. Essa aqui ele trouxe e esta outra aqui. Mas aí qual que é a diferença? Por que uma ficou dessa cor e outra ficou dessa cor? Porque essa aqui tem minerais essenciais e tem magnésio. E aí eu vou essa aqui? Sim. Tem minerais essenciais e magnésio. E nós vamos falar um outro dia sobre a importância. Não, você vai ter que voltar aqui, Nelson. Você me deixou baratinado agora. E ele vem com... Vai acender aí? Coloca aqui para mim, por favor. Bom. E agora, o segundo item se chama... Serginho está ligando a tomada aqui. Se chama condutividade. Não, então, a água tem que ter energia. Peraí. Agora você ligou na tomada. Aqui a gente cortou uma fase. Cortou uma fase. E aqui está a lâmpada. Nós vamos ver a condutividade dessa água. Nossa, nada bacana. Quase nada. Nada. E essa aqui. Que é isso, cara? Isso aí é os minerais essenciais e o magnésio dentro da água. Qual que é a mais saudável? Esta? É lógico. Essa aqui é uma água que nós chamamos de água ácida. E essa aqui é uma água alcalina. Essa água que nós tomamos é ácida. É ácida. Essa que você trouxe... Sim, é alcalina. É alcalina. E acendeu a lâmpada? Sim. Acende outra vez aí. 95% dos vírus e bactérias que se desenvolvem nesse terreno biológico ácido não se desenvolvem nessa água. E onde que eu compro essa água? Aí. Senta aqui. Quero saber onde que tem desta água. Olha a quantidade de água acendeu essa lâmpada, cara. Olha aí, Nelson. Seu corpo, ele tem que ter essa condutividade. Inclusive a parte cognitiva. Ó, Serginho, eu também. tô. Tem água carinha, eu coloquei água carinha. Mas aí, essa água, onde é que eu tenho essa água com alcalinidade? Bem, aí nós temos uma fórmula, né, já vem com os minerais essenciais e com a dosagem certa e também com o magnésio. E aí nós temos, inclusive, o senhor sabe disso, Macedo, um projeto na Câmara Municipal falando sobre as terapias integrativas. São 7 procedimentos. Um deles é o ozônio e o outro é a água com os minerais essenciais e com a condutividade. Mas e essa água, ela é acessível a qualquer pessoa? Não, tem que comprar. Eu quero saber o seguinte, Nelson, onde que eu tomo dessa água? Onde que eu vou achar essa água? É o seguinte, vamos ser aqui, nós trabalhamos com uma farmácia que nos
Nós temos a fórmula e ela manipula para a gente. E aí vem 40 gramas de magnésio e 20 gramas de minerais essenciais. O que isso vai acontecer no meu corpo eu passando a tomar essa água? Ué, o seu pH sanguíneo, o seu corpo vai trabalhar mais tranquilo, porque o pH seu vai ser de 7,45 na média, sem que o organismo precise buscar proteínas nas suas juntas, em outro lugar do corpo. Gente, é o seguinte, o Nelson vai voltar aqui, eu vou dar só um suíte e o Nelson vai voltar aqui, tá bom? Porque tem muita coisa para conversar. Esse projeto que a Câmara Municipal vai discutir agora, de ampliar isto aí, para acessível a todos, para o SUS, para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. Tem outra coisa, depois eu quero conversar muito com o Nelson sobre teologia. Vai ser uma entrevista fantástica, eu não tenho como ir mais, Nelson. Olha, Serginho, estourou aí. Ó, quero agradecer. Não corta não, não corta não. É que o assunto... não corta o Nelson. Eu tenho para mim o seguinte, primeiro, Deus, segundo, a saúde. Exato. Se eu não tiver saúde, o que eu vou dar para minha família? Mas a família não é em segundo, não, é em terceiro. Tá. Mas aí, eu tenho alguns exemplos de curas. O camarada não ouvia, passou a ouvir. O camarada teve câncer, se curou, sabe com o quê? Ozonioterapia. O Nelson vai voltar aqui.